Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira, uma semana que começa, é uma semana cortada na metade, então uma semana que vai ser menos cansativa. Temos um feriado na quarta-feira. Gostaria de meditar o Evangelho desse domingo, ontem, dia do pobre, instituído pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, no clausura, encerramento do Ano Santo da Misericórdia. Vamos ler o Evangelho de ontem, então, recordar o Evangelho que nos falava da contemplação do final dos tempos. Então, o Senhor, vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão ao meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para onde vai a vida humana? O que nos espera além da morte? Como será o amanhã? Essas perguntas que todos nós fazemos ao longo da vida, alguns respondem sufocando o problema, outros dão respostas insuficientes. Pensemos na difusão da magia, do horóscopo, das astrologias. Quantos buscam cartomantes, bolas de cristal, jogos de búzios? Enfim, são respostas falsas a problemas verdadeiros. Busquemos em Deus a resposta para o problema sobre o futuro, sobre o destino do homem. Deus é o único que pode responder a esses questionamentos. Já na primeira leitura de ontem, retirada do livro do profeta Malaquias,
Ouvimos que muitos judeus diziam: bem-aventurados os prepotentes, que enquanto praticam mal se multiplicam. É a objeção de sempre. Até hoje, o profeta responde com um anúncio de fé, um anúncio sobre o futuro. Parece de fato que os maus prosperam, mas o dia ardente está prestes a chegar como um forno. Então todos os prepotentes, aqueles que cometem injustiça, serão como palha. E para os que temem o nome do Senhor, surgirá o sol da justiça com seus raios benéficos. Nessas palavras do profeta está o humilde reconhecimento da gravidade dos fatos da história humana, ao reconhecimento da situação de injustiça na qual a história se move, mas também a esperança. Deus permanece Deus e virá o dia do triunfo dos justos que se apoiam em Deus. Sabeis quão bela é essa fé e quão reconfortante é este pensamento. O Evangelho aborda o mesmo problema e o esclarece com uma resposta mais detalhada, porque em Cristo Deus nos disse tudo aquilo que Ele considerou útil para a nossa jornada da vida, jornada nesta vida. O discurso de Jesus sobre o fim do mundo é provocado por uma circunstância. A visão do templo de Jerusalém, diante da qual os apóstolos permanecem boquiabertos. De fato, o templo era uma construção esplêndida, com expansões e adornos projetados por Herodes, por ele iniciado no ano 19 a.C., a fim de conquistar a simpatia dos judeus. A instrumentalização é um perigo que a religião sempre correu. Já no ano 30, o templo estava em grande parte concluído e certamente os judeus eram orgulhosos da grandeza do seu templo. Diziam os fariseus: quem não conheceu o templo não conheceu nada nesse mundo. Mas Jesus, olhando para o templo, pronunciou palavras tremendas. Dias virão em que daquilo que vedes não restará pedra sobre pedra. A profecia prontamente se tornou realidade no ano 70. Vespasiano e Tito foram encarregados de dominar a rebelião judaica. Vespasiano, imperador, depois de Tito, completou a tarefa, conquistando Jerusalém, destruindo o templo, que ainda hoje dele só restou o muro das lamentações. Testemunho inegável das palavras de Cristo. Mas o que significa essa profecia? Como o templo, tendo se tornado uma expressão de fidelidade de Israel e da corrupção religiosa, terminou toda a corrupção e toda a arrogância e o abuso da humanidade? Não. O julgamento de Deus na cidade de Jerusalém é um lembrete. Os ímpios serão dispersos como a palha na eira, enquanto os justos florescerão como o cedro no Líbano. Certamente este é um ato de fé, mas a história nos deu prova, mais do que suficientes, em favor das palavras de Cristo. Não nos resta senão esperar confiantes pelo seu retorno, ou seja, o dia do julgamento de Deus. Nesta esperança, o que nós, cristãos, devemos fazer? Devemos esperar o dia de Deus. O que acontecerá com a igreja? Na segunda leitura, São Paulo convida os cristãos a trabalhar e se apresenta como exemplo. Não comemos pão de ninguém de graça, mas trabalhamos duro dia e noite. Por quê? Porque a fé não nos dá direitos, mas compromissos. A fé não é um atalho, mas uma missão e uma vocação que vem de Deus. O cristão deve trabalhar mais que os outros, deve se dar, ajudar os outros, deve amar. Somente assim ele pode esperar sem medo o dia de Deus. A vida não é uma piada, a liberdade não é um jogo e a fé não é uma joia inútil. Não é só isso. Jesus nos dá alguns avisos específicos. Ele prevê guerras, revoluções, terremotos, fomes, pestes, sinais que falam da profunda doença do mundo chamado pecado e nos convida a olhar para além deste mundo. De fato, o mundo ainda não está totalmente redimido. A redenção é apenas um fermento, uma semente.
mas o futuro revelará a força desse fermento. Jesus prevê confusões e divisões também no campo religioso, mesmo no campo cristão. Suas palavras são claras. Muitos realmente virão em seu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não os sigais. Quantas seitas vêm aí marcando o fim do mundo várias vezes? Com vossos próprios olhos podemos ver o cumprimento contínuo dessas palavras. E hoje, de uma maneira muito particular, Jesus prevê perseguições. Imporão as mãos sobre vós e vos perseguirão. Sereis traídos até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles vos matarão alguns de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Essas palavras também estão se tornando realidade a todo tempo. As perseguições dos primeiros séculos cristãos até nossos dias. A igreja cresce em perseguição. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Jesus indica aos cristãos a conduta correta a seguir. Lembrai-vos de não preparar a vossa defesa, e eu vos darei palavras de sabedoria para que os vossos adversários não possam resistir ou refutar. Nessa confiança, nosso otimismo, nossa esperança não tem motivação humana. A igreja vence por crer em Deus, e quando crê, é vitoriosa mesmo que crucificada, exatamente como Jesus Cristo. De fato, a igreja é discípulo daquele que se deixa crucificar, se deixa colocar no sepulcro, mas no terceiro dia ela ressurge novamente, porque ela é de Cristo. Ela vence porque ela nasce do Cristo ressuscitado. A todos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. E agora com você, meu irmão querido, Padre Marcelo Rossi. Até amanhã, amados irmãos e irmãs. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.